Oi, gente, dando continuidade ao nosso assunto de direito falimentar propriamente dito, né? É o assunto que nomeia essa nossa disciplina. A gente viu na aula passada, nas aulas passadas, né? Que foram duas, a gravada e ao vivo, a gente viu o histórico do direito falimentar, como ele surgiu. A gente viu a legislação aplicada no ordenamento jurídico brasileiro, né? Nós vimos que atualmente a falência e a recuperação elas são regidas pela Lei 11.101, é o nosso manual de direito falimentar, e a gente viu os conceitos de falência e de recuperação judicial. A gente viu que a recuperação judicial é o momento onde, diferentemente da visão equivocada que se tem de que recuperação judicial já é a empresa que está no fundo do poço. Eu achei engraçado. Sexta no sábado, eu estava com meus sogros. E aí eu estava conversando, falando do assunto de falência, de recuperação, principalmente de recuperação judicial, e eu estava conversando com eles, que meu marido também está trabalhando com isso. E aí, gente, eu fiquei muito impressionada com essa visão que as pessoas que não estudam direito recuperacional acham que recuperação judicial já é a linha de chegada, já é um passo na frente da falência, e não é. A lei 11.101 ela é voltada para que aquela empresa em dificuldade ela consiga se reerguer. Ela é aquele momento onde o devedor ele dá um freio e ele consegue judicialmente, se for uma falência judicial, ou extrajudicialmente, se for numa recuperação extrajudicial ou numa recuperação judicial, ele consegue meios, ele consegue utilizar o judiciário em prol de pagar aqueles credores e reerguer a sua atividade financeira, a sua atividade empresária. Então, o principal objetivo de um processo de recuperação judicial é reerguer aquele devedor, é dar àquele ente insolvente condições para que ele se reestruture. A falência, não. A falência é, de fato, o momento onde aquela empresa não tem mais condições de se reerguer, é quando o passivo dela é muito maior que o ativo e que o instrumento de trabalho dela não está dando condições de ela continuar operando aquela atividade de uma maneira produtiva. Tá? Mas, de toda maneira, o próprio processo de falência objetiva diminuir, reduzir aquele passivo e decidir quem são os credores que serão pagos ou quais credores serão pagos primeiro. Então, esses são os objetivos, certo? A gente tem que ter isso, gente, muito em mente, tá? Não pode fugir disso, certo? Veja só, eu sei que eu devia até falar isso pessoalmente, mas eu vou aproveitar a oportunidade para conversar com vocês o seguinte. Saíram as datas das nossas avaliações da terceira unidade. A SOPES divulgou essa semana. Então, o assunto, para não enxertar demais a prova de vocês, o assunto da prova de vocês vai ser as operações societárias, a desconsideração da personalidade jurídica e de direito falimentar vai entrar apenas essa teoria geral. A recuperação judicial propriamente dita, a recuperação extrajudicial propriamente dita e a falência vão ser o objeto da nossa quarta unidade. E aí a gente vai ter uma quarta unidade inteira para se debruçar sobre esses institutos, tá? Vai ser bem legal. Estou com as ideias bem legais. Vamos, então, colocar os nossos slides. Outra coisa que eu aproveitei para facilitar, eu percebi que
os slides partidos, você precisava termina que você precisavam salvar vários arquivos. Então, o que é que eu fiz a partir dessa terceira unidade? Eu estou fazendo a continuação do arquivo. Ou seja, vocês, quando pegarem este arquivo, vocês podem apagar os slides anteriores de direito falimentar, desse tópico, falência e recuperação, porque eles já estão aqui, ou seja, eles iam até o 13 e a gente agora está recomeçando a partir do 14. Gente, o que é o nome disso, minha gente? Slide 14. É a sujeição legal. Quem são os agentes que podem se submeter aos ditames da 11.101? Gente, a lei 11.101, ela é muito clara, tá? A redação dela em si não deixa dúvida. Sujeitam-se às regras de falência e recuperação judicial e de recuperação extrajudicial o empresário e a sociedade empresária. Gente, aspectos relevantes do caput do artigo 1º. 1. Apesar de não prever, porque a lei ela é anterior à criação, entra aqui também a Eireli, tá? Ela é empresária, né? Ela não é uma sociedade, ela não é um empresário individual, mas ela é exercida por uma pessoa, por uma figura empresária. Então, a Eireli também se submete. Gente, e com esse simples caput, a gente imediatamente exclui os devedores civis, os devedores que não exercem atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, certo? Veja, se vocês forem lá no artigo 44 do Código Civil, que diz quem são as pessoas jurídicas de direito privado, vocês vão achar várias pessoas lá, né? Partidos políticos, instituições, as cooperativas, associação, as sociedades simples, fundação. A regra da 11.101 não se aplica a essas pessoas, tá? Do artigo 44 só se aplica a sociedades empresárias e a Eireli. Ponto final, tá? O empresário individual, porque ele não é uma pessoa jurídica, mas se submete à lei. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a doutrina e a jurisprudência, elas têm entendido sistematicamente, principalmente a partir agora de 2020, a partir do caso da Universidade Cândido Mendes, que era uma associação civil sem fins lucrativos, que conseguiu, que teve um pedido de recuperação judicial deferido, e aí depois dele vieram outros casos, eles têm alargado o conceito do artigo 1º da lei para um conceito de agentes econômicos, tá legal? Mas se a questão da prova ela vier e atenção, o projeto de lei que está em trâmite, o 4458, que está em trâmite no Senado Federal, ele não alargou este conceito, não. A única diferença é que ele trouxe o projeto, tá? Trouxe expressamente na lei o empresário individual, tá? E aí a gente vai falar dele também. A gente até já falou, mas a gente vai falar de novo. Gente, daqui a pouco. Mas, gente, o artigo 2º, ele traz os agentes excluídos das normas da 11.101. Quem são? Empresa pública e sociedade de economia mista. E aí, de cara, a gente vê um conflito, um choque entre
a equivalência circunstancial entre as empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos e as prestadoras, as exploradoras de atividades econômicas. Porque a prestadora de serviço público, com toda certeza, sem sombra de dúvida, não deveria se submeter, tá legal? Porque ela está 100% regulamentada pelas normas de direito administrativo. Só que as exploradoras de atividade econômica, gente, o artigo 173, parágrafo 1º da nossa Constituição, ele diz que as empresas públicas e as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, elas se sujeitam ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, veja só, essa previsão ela é extremamente criticada pela doutrina, mas até hoje não houve uma decisão dos tribunais se libertando dessa previsão, não, tá? Então, a regra ela permanece. Empresas públicas e sociedades de economia mista de qualquer espécie não... Ai, meu Deus, o que foi isso? Não se submetem às normas da 11.101. Quem mais, gente, não se submetem? As instituições financeiras, pública ou privada, as cooperativas de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Isso foi uma opção legislativa. Se você prestar atenção, todas essas entidades, elas possuem uma legislação própria e uma legislação própria extremamente benéfica para o exercício dessas atividades econômicas. Então, o legislador disse, se elas são tão regulamentadas, elas não precisam das benesses da 11.101. Também não concordo, mas é importante a gente saber que foi uma opção e que a gente tem o quê? Que respeitar, tá? Gente, em relação ao empresário rural, a celeuma é a seguinte: empresário rural não registrado, tá? O registro do empresário rural, a gente já sabe, ele é um registro constitutivo. Então, o empresário não registrado, ele não pode, em nenhuma hipótese, se submeter à falência e à recuperação judicial. A inovação que houve em 2019, uma decisão do STJ, foi que, até então, a gente entendia que o empresário rural, após 2 anos do registro, tá? Porque 2 anos é o prazo que uma empresa, qualquer atividade, ela pode, qualquer empresa com 2 anos em atividade pode requerer a recuperação judicial. Então, até então, a interpretação que se dava é o empresário rural com registro, já que ele só se considera empresário, só se equipara a empresário a partir de 2 anos, ele poderia requerer. E o que o STJ disse é que não. Se houver o registro, ele não precisa ter o registro há 2 anos. Basta ele comprovar que há 2 anos ele exercia uma atividade econômica organizada. Então, atualmente, o que vocês têm que saber é: empresário rural pode se submeter à recuperação? Sim, desde que ele tenha um registro, independente do prazo, desde que ele comprove o exercício de atividade econômica há mais de 2 anos, certo? Gente, vou parar e a gente volta no próximo slide.